prefiro aquele armamento que responda a hora que você quer e ele esteja bem manutenido. Para mim, os dois armamentos são bons. Eu costumo falar, Guima, o seguinte, o cara, não, eu prefiro um fuzil, eu prefiro um lança-rojão, uma bazuca, né? Eu prefiro uma .50. Não adianta você dar uma .50 para um cara que não sabe mexer, aí você pega um 38, 5 tiros para um cara que está habilitado e tem treinamento, que é o caso do policial, que ele vai detonar com um revolvinho de 5 tiros. Aí pega o cara com a .50 lá, o cara não sabe se vai aqui, vai ali. Fica travado. Exatamente. O melhor armamento é aquele que você tem, que você confia, que você faz a manutenção. Isso aí o Guimarães, que 30 anos de polícia, sabe falar melhor do que muitos ali que vende fumaça. Eu vou fazer a pergunta da Eliane aqui, Eliane Gomes. Perfeito. Teve alguma ocorrência que o senhor se emocionou? Tem alguma ocorrência que ficou marcada para sempre? E aí ela pergunta também se precisou alguma vez fazer terapia, porque muita gente acho que não sabe quando acontece alguma coisa ou com o PM, quando ele acaba se envolvendo numa ocorrência de grande vulto, como que funciona, né? Aí explica aqui para Eliane. Então, emoções temos a todo tempo, né? Porque aquilo você não pode deixar aflorar, né? Primeiro você faz seu trabalho, Muitas né? emoções. São muitas emoções, que nem O Robertão. o Sargento Leite, meu irmão, meu guru, um dos meus heróis, Boa. ele foi o melhor motorista que eu trabalhei, melhor, igual o Leite, né? Isso já nos anos 2001, 2002, quando eu conheci ele, lá em Morato, Caeiras, a gente rodava a área do 26 inteiro. O Leite, ele era de muitas emoções. Ele, quando começava um acompanhamento daqueles, né, que tem que falar acompanhamento, não pode mais falar perseguição, para mim é a mesma coisa, né? O Leite, ele falava assim... Quando o cara se evadia, a viatura atrás. Vai, Isso. Assim. O cara dava pinote, a gente vambora. O Leite, ele falava assim, ele me chamava de Bob, né? Sempre me chama de Bob. Ele falou, olha, Bob, isso aqui é vida, cara. Eu não queria estar numa espreguiçadeira lá no Nordeste, não. Eu quero estar aqui, cara. Isso que é vida. E começava a acelerar aquela barca, encostando no carro, né? E o desespero dos ladrões olhando para trás e vendo que a zangada estava ali, sabe? Só não encostava, porque daí vai rodar mesmo, né? Mas a sirene aberta, o highlight... E as palavras espontâneas e as frases que eu ouvi dos meus amigos e irmãos, né, de farda, foram a que mais me marcaram a minha vida. Ele fala assim, ó, isso que é vida, né? Então, eu respondo essa questão assim, a que mais me emocionou. Teve uma ocasião lá em Franco da Rocha, que estava desabando o mundo lá. Água, chuva. E é um lugar que a geografia é morro, né? É morro. E uma viatura da SAMU, uma ambulância da SAMU chegou no quartel e a gente estava no horário da troca. Nós estávamos assumindo a noite. Eles falaram assim, olha, nós temos uma mulher em trabalho de parto no morro, eu não me lembro se era Jardim Rosa, o Jardim Alegria, que é uma divisa bem afastada do centro de Morato. Lá tem o Jardim das Vassouras, Vassoura 1, Vassoura 2. Eu não recordo agora o bairro. Só que nós não conseguimos chegar lá. E a viatura dele já estava de barro de cima e embaixo. E eram assim, aquelas ruas muito estreitas, que do lado direito é penhasco, de 20 a 30 metros. Do lado esquerdo era barranco. Eu falei assim, olha, não existe não para serviço público. Sargento Lorival, o melhor sargento que eu trabalhei na rua, falou, ele costumava a dar ordem direta assim pro pelotão, assim que chegasse uma mãozinha. E naquela ocasião ele teve essa oportunidade, porque o pelotão inteiro estava reunido. Ele falou assim, eu quero essa mulher no hospital. Vocês vão até lá. Ele não mandou só uma viatura. Ele mandou 3. E nós tínhamos a Land Rover. Essa ocorrência foi tão perigosa, o risco de vida de todos, tanto na ida como na volta, porque, para resumir, nós conseguimos. Só que foi tão perigosa que na ida eu estava do lado do barranco, porque eu estava dirigindo. Estava lá de rodinha lá, de piloto. O lado direito, um policial chamado Zanluc,
uma excelente pessoa. Um menino novo, inteligente. Ele falava, a chuva era tanta, os vidros da viatura aberta, porque não tinha como enxergar, não tinha ar-condicionado, tinha que deixar o vidro aberto. Sim. Né? Mas uma chuva, assim, de grandes proporções. Ele falava assim para mim, lá era chamado de Murilo, né? Ele falava assim, Murilo, você sabe que se a gente derrapar aqui, nós vamos cair de 20 a 30 metros. Eu falei, eu sei, mas nós vamos chegar nessa mulher. Aí subimos o morro, descemos, que lá é tudo em aspiral, né? Você sobe, aspiral, desce. Meu Deus, Consegue a mulher chegar. em trabalho de parto. E ela lá com dores de parto. Quando nós chegamos, ela falou, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, olha, nós vamos... Aí tinha um dos enfermeiros que estava junto com a gente, né? Que a viatura dele não foi, ele foi com a gente. Ele falou, olha, ou nós vamos fazer o parto aqui, ou vamos com ela. Ele falou, meu, a minha ordem é levá-la. A senhora consegue? Quer dizer, é até difícil perguntar isso para uma mulher, né, meu? Trabalho de Né? parto ainda é uma dor absurda. Tava com dilatação, tal, a dor absurda, gritando. Aí atrás foi o enfermeiro, ela e o esposo dela. Aí tava o desafio da volta, que aí o penhasco tava do meu lado e eu tava com ela, né? Então, quando nós conseguimos o sucesso dessa missão, eu tava de barro da cabeça aos pés, né? Porque isso é muito comum naquela região, né? Na ocasião, uma área, né, bastante rural, né? Cidade dormitório, né? Então, o Zanluc deu a mão para mim e falou assim, olha, valeu o risco? Eu falei, valeu. Valeu, nós salvamos, quem salva uma vida... Com certeza. Salva uma vida, né? Salva o Salvaram mundo duas, inteiro, né? Então, duas, eu chegando em casa, eu não tinha o meu filho, né? Eu já tinha a Mariana, né? Ela tinha 1 aninho. Então, é muito difícil quando você atende uma ocorrência com criança, sendo você pai, né? Então, ela deu à luz, não sei o nome, hoje já deve estar uma moça bonita, eu sei que foi uma menina. Desejo o melhor dessa vida para ela, para a mãe dela. E foi algo que me emocionou, porque não foi só o grau de risco, é o sacrifício da própria vida, meu. Você jurou, você tem que cumprir, né? Você tem que ser homem o suficiente para cumprir. Olha, eu não vou recuar. Eu recebi uma ordem de um dos profissionais que eu mais... Aliás, é o que eu mais admirei no 26º, que é o Sargento Lorival. Hoje é aposentado, né? O Tenente Lorival. Uma pessoa, assim, que ele chegava no pelotão, ele aguçava em nós aquela vivacidade de falar assim, ó, eu quero essa mulher aqui. Aquele profissionalismo. O profissional, né? Caramba, é uma ocorrência bem... Nasceu todo mundo naquele dia, né? Ninguém porque... morreu, ninguém caiu do barranco. Na verdade, tem não ideia, nasceu só a criança. Graças ao esforço deles Nasceu ali, todo né? mundo. O rapaz da SAMU, ele chorou. Ele falou assim, olha, como eu queria ter chegado nela. E eu tenho certeza que ele estava falando a verdade. Porque eles têm muito mais ideia, né, do que acontece dentro dos hospitais. A gente tem também, porque a gente atende ali, leva as pessoas. Mas ele, na ocasião, ele sabia. Ele sabia do estado dela. Então, ele falou, olha, muito obrigado. Porque eu estava passando na porta do quartel, eu falei assim, e se a polícia militar me ajudasse? E ajudou. Ou seja, e ele também não ele não ficou fora da responsabilidade dele. Nós autorizamos ele a entrar dentro da viatura na ocasião, né? E fomos lá buscá-la. Então, eu fiquei, não na hora, né? Na hora a gente faz aquela pose de super-homem, né? Nada me abala. Porque não se promete coisa em combate, Chega né, em cara? casa, já abraça Eu não podia a filha, prometer, eu não podia prometer que a gente ia buscar ela, né? Ele falou, ó, você consegue buscar ela? Eu falei, eu não posso prometer coisas em serviço. Em combate não se promete nada, né? Então eu falei, ó, vamos chegar lá. Chegou em casa Vamos todo chegar. cheio de barro para explicar para a mulher. Você não tem noção do que aconteceu hoje. Não, aí chega, aí eu Cara, chego o cara é bom. e a mãe e a minha rainha que está lá em casa, ela falou, olha, pega a neném no colo. Foi aí que me quebrou, né?
Eu falei, ó, deixa eu só, embora eu já tenha feito o primeiro banho lá no quartel, né? Já tava com uma roupa já paisana, mas deixa eu dar uma respirada. Aí eu peguei a Mariana, pus no colo. Tem até uma foto, acho que minha aí. Eu coloco no vídeo. Então, aí eu desabei. Porque eu falei, olha, e se fosse a minha esposa? Exatamente. Né? Uhum. Eu já tive algumas ocasiões que eu ouvi policiais chegar em mim e falar, olha, aquela ocorrência foi perigosa, hein? Morelo, falei, foi. Só que é o seguinte, irmão, e se fosse a sua esposa, se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã? Não tem Falou perigo, tudo. né? A gente Não vai... existe perigo. Então, não quando existe você se pensa fosse no parente de um próximo, policial. quando você se coloca no lugar do próximo, Exatamente. é aí que você fala, meu, era para mim estar ali. Não tinha como, era eu, o Zanlu, que tinha que estar ali para fazer. É vocação, né? Entendeu? Tem que ter vocação para ser polícia. vocação. Não tem como você Não tem ser como. Tem que estar policial no sangue. E a né? Rádio Tem que estar no Patrulha, sangue, tem que estar no sangue. é tudo. Atende de tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo. E você faz o convencimento, às vezes, de uma pessoa desequilibrada que quer pular de uma laje. Ou você está jogando pedra lá embaixo, lá na pista? Tô. Faz o seguinte, junta comigo, vamos jogar pedra para cá. Você joga comigo? Jogo. Aí o rapaz veio lá da ponta da laje e veio para a rua. Quando chegou aqui, a gente... Segura. Né? Sem machucá-lo, é lógico. Uhum. Aliás, eu aprendi muito lá naquela região, no 26. Sério? Muito. Muito mesmo. Tudo que é tipo de ocorrência. Meu, é o melhor, é de suspeito em falar, né? Porque eu amo o 5º Batalhão, onde eu comecei e encerrei minha carreira. Mas o 26º, ele é diferenciado em muitas coisas. Nós temos linha férrea, nós temos fronteira com vários estados não, com outros municípios, rodovias. Então a gente estava em Terra Preta, estava com o comando de Força Patrulha. Aliás, um abraço. Atualmente é o Major Malaguti, ele está lá no CPAM1. Ele era aspirante, Tenente Malaguti. O Leite lá de piloto, eu de terceiro homem. A gente estava em Terra Preta, que é Terra Preta, Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras do lado, Morato, Cajamar, Polvilho, que é um bairro lá de Cajamar. Então a gente rodava 300 quilômetros por 12 horas de serviço. Então você estava em Terra Preta, comando, encostar, ocorrência, né, de grande vulto lá em Cajamar. Bora pra Cajamar. Bora para Cajamar. Aí Morato, volta para Morato. É um lugar que tem penitenciárias, manicômio judiciário, temos FEBEM, Tem de tudo. temos a melhor escola de bombeiro do Brasil. Ó, quer aprender? Vai pra lá. O que você aprendeu. Então o Vai polícia, aprender lá. só dele observar nesse lugar, ele já aprende. Que é o que eu falo, adquira conhecimento, desenvolva suas habilidades. Foi isso que o Sargento Farias falava para nós lá na escola. Aí você depois, por isso que eu sempre falo pro meu filho, torça para você trabalhar com os melhores profissionais. Porque esses sim te ensinarão, aqueles que são pai de família, aqueles que zelam por você, ele consegue cuidar dele e de você também. E você é O filho recíproco. do Sargento Guimarães também quer prestar o concurso para a Polícia Militar, então ele já dá várias dicas pro filho Sim. dele. Eu já tenho 2 sobrinhos meus que um já está terminando os exames já, é porque eles são mais velhos que ele. E o outro vai prestar junto com ele. Né? Eu tenho minha cunhada que é do bombeiro, o esposo dela é do batalhão de trânsito, né? É do 2º BPTran, um abraço pro pessoal do 2º BPTran. Ao bombeiro, a Cabo Taliati, ela é da UGE, lá do bombeiro ali da Vila Maria. Os nossos heróis do fogo, né? E ela, ela passou por toda aquela escola lá, ela falava assim, é lá onde você trabalhava lá? Eu falei, onde ela começou como aluna lá, né? Então eu falei, olha, vai em frente que é a melhor escola de bombeiro. Quem passa por ali fica especializado mesmo. Não tem como enganar o Estado ali. O aluno ali, ele Aprende. é igual Pirituba. O Ou camarada, aprende ou aprende. né? É igual fazer escola na Rota, fazer escola em Campinas. E a sua ocorrência, Sargento Cavalcante, que mais te emocionou? Eu vou falar uma coisa pra você. No decorrer desses
30 anos aí, tivemos várias ocorrências envolvendo criança, envolvendo mulheres, envolvendo idosos. Então, toda ocorrência que a equipe em que eu me encontrava se envolvia nesse sentido, a gente se dava ao máximo de profissional. Na hora a gente não tinha, que nem o Guimarães falou muito bem aí, não tinha espaço na hora para emoção. Então você deixava somente o profissional entrar. O profissional entrava, fazia a sua parte, depois quando chegava em casa, que nem ele falou, quebrava você. Por quê? Porque você parava e pensava, e se fosse a minha esposa, a minha irmã, o meu irmão, meu filho? Então você deixava para pensar. Então eu passei várias vezes essas emoções, foram várias que nem o Guimarães, não passou só essa. Se o Guimarães for contar as várias vezes que ele ajudou a sociedade nesse âmbito, aí ele vai ficar uns 10 dias. Então o policial militar que está na rua, que é o patrulhamento preventivo ostensivo fardado ali, ó, que está na lama, está na chuva, está na água, está na enchente, diariamente, direto ele passa por isso.